Oba, viva! Vamos lá. A ideia aqui é falar um pouquinho hoje sobre o behaviorismo metodológico, né, uma partezinha ali da história da psicologia. Eu vou fazer esse vídeo porque agora há pouco me enviaram um vídeo do youtuber falando sobre análise do comportamento e em um determinado momento ele citou o John Watson e o behaviorismo, o experimento, né, com o pequeno Albert, de uma forma muito equivocada. Então eu parei ali o que eu estava assistindo e resolvi fazer esse videozinho, até aproveitando os slides do curso As Três Grandes Forças em Psicologia, que eu ministro pela Sociedade dos Psicólogos. Bom, então o Watson, antes de mais nada, não foi o amigo do Sherlock Holmes, que solucionava crimes nas horas vagas, mas foi um psicólogo e publicitário norte-americano, inclusive muito do que a gente tem até hoje, já teve mais em publicidade, mas aquelas clássicas propagandas de cerveja na praia, com a cerveja gelada, aquela bunda enorme que aparecia na tela, tem muito a ver com a associação de estímulos que toda a publicidade acabou empregando com base nas descobertas do Watson. Mas então vamos tentar entender aqui um pouquinho o que são, essas associações de estímulo. Antes de falar do Watson, vou fazer uma volta no tempo, vamos um pouquinho mais para trás na história para falar de um camarada chamado Pavlov, que foi um fisiologista russo responsável pela descoberta do condicionamento respondente, que é justamente aí o que o Watson vai utilizar. E o que é esse condicionamento respondente? Em resumo, se trata de uma forma de aprendizagem com base em associação de estímulos, um estímulo incondicionado com um estímulo neutro. Você apresenta isso algumas vezes e depois aquele estímulo neutro passa a eliciar as respostas que o estímulo incondicionado eliciava. Exemplos, Caio, não estou entendendo nada do que você está falando. O Pavlov, ele estava fazendo experimentos sobre a digestão e os processos de digestão em cães. Então ele apresentava um estímulo que era o alimento, a apresentação de alimento, e media a alteração de saliva, a produção de saliva naqueles cães. E o que ele foi percebendo? Ele foi percebendo que os próprios laboratoristas ou outros elementos que antecediam a apresentação de comida já estavam começando a fazer esses cães aumentarem a produção da saliva. Com base nisso, ele resolveu fazer alguns testes. Então, ele apresentava o alimento juntamente com outros estímulos neutros que não causariam essa produção de saliva. E que tipo de estímulo neutro ele utilizou? Ele utilizou campainha, utilizou metrônomo, ele utilizou principalmente estímulos sonoros. E o que acontece? Depois de alguns emparelhamentos, isto é, algumas apresentações ao mesmo tempo, você apresenta só aquele estímulo neutro e ele passa a eliciar o aumento de salivação. O Pavlov ele não trabalhou com psicologia clínica, não investigou pessoas, e quem foi utilizar estas descobertas do Pavlov já em uma proposta mais voltada ao desenvolvimento humano foi esse camarada aqui que está no slide, que é o John Watson. Então, só para a gente explorar um pouquinho mais a nível de exemplos, para compreender o que o John fez. Basta pensar naqueles ursos que aprendem a dançar em circos. Como que eles aprendem a dançar? Eles aprendem a dançar dessa mesma forma. Geralmente é colocado, né, o estímulo da música, que não provoca nada, juntamente com uma superfície onde eles estão em cima, com uma superfície quente. E pelo reflexo, eles começam a se mexer para tentar evitar aquela dor sobre os pés deles. E isso é repetido algumas vezes. Depois você apresenta somente a música e você tem aquele comportamento de dançar do urso. Isso vale para os animais inferiores quanto para os animais superiores, aí, no caso, a gente. E o que o Watson fez, então, com esse tipo de descoberta? Ele fez algumas coisas. Uma das coisas que ele fez foi criar uma espécie de manifesto da psicologia, que é o behaviorismo metodológico. E a outra coisa que eu quero comentar aqui para vocês, que foi justamente o material daquele vídeo, tem a ver com o experimento do pequeno Albert, que tem a ver com aprendizagem de emoções.
O que que é, então, esse behaviorismo metodológico? Ele é toda uma série de manifesto que vai eleger o comportamento como objeto da psicologia. E behaviorismo vem de behavior, que é comportamento em inglês. Eh, as principais publicações do Watson estão reunidas aqui e ele lança justamente esse manifesto no livro de 19, que é o Psicologia do ponto de vista de um behaviorista ou como um behaviorista a vê. Dessa forma, o Watson ele foi crítico aos métodos e ao objeto de estudo da psicologia. Os métodos utilizados tinham muito a ver com a introspecção, isso é, a pessoa acessar o seu interior, né, e relatar, né, a sua sensação, a sua percepção, o seu sentimento, e o psicólogo toma nota sobre isso, seja para estudos de psicofisiologia a nível de limiares de percepção, todo esse tipo de questão que acontecia na psicologia experimental da época, ou seja, da própria introjeção, como uma via de acesso às informações e estados internos do paciente. Então, o Watson ele critica isso e critica também o objeto de estudo. Qual que era o objeto de estudo da psicologia? Aí começa a derivar com base nos próprios psicólogos. Então, se a gente pega o Wundt, o objeto da psicologia seriam os fenômenos mentais. Se a gente pega a escola da psicanálise, ali, principalmente o Freud, o objeto da psicologia se debruçou sobre a investigação do inconsciente. E qual que é o objeto da psicologia aqui para o behaviorismo? É o comportamento humano. Então, ele é muito crítico aos métodos e ao objeto. Dessa forma, Watson, no behaviorismo metodológico, ele vai excluir os eventos mentais, como as imagens mentais, como os pensamentos, como as emoções, como sentimentos, como motivações, como criatividade, esse tipo de coisa. Isso é retomado depois pelo Skinner, que faz o behaviorismo radical, que na verdade era menos radical do que o behaviorismo do Watson. Voltando ao Watson, ele vai falar que os pares científicos, ao observarem um comportamento, devem analisá-lo e relatá-lo da mesma forma, seja um observador do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, da Arábia Saudita, por exemplo. E ele falava que o método da introspecção não era válido, né, para aferir sobre a natureza do comportamento dos fenômenos aí humanos. E ele utiliza uma correspondência entre estímulo e resposta, que é o que a gente vem falando aqui até então. Apresenta um prato de comida a uma produção de saliva. Tudo isso funciona para os chamados comportamentos reflexos, que são inatos, são universais e não dependem da aprendizagem. Então, se eu apresento um prato de alimento, é normal a produção de saliva acontecer. Se eu coloco uma luz forte, que incide sobre o seu olho, você vai contrair a sua pupila. Se você corta uma cebola, ao entrar em contato com aquela química, você tem produção de lágrimas. Isso é partilhado pela espécie, a gente não controla. Esse é o tipo de comportamento que o Pavlov estudou e que o Watson empregou. Vamos avançar um pouquinho, mas isso aqui eu já falei para vocês, ou tem a ver com o behaviorismo metodológico, e tudo que cai fora nesse primeiro momento, e o que é elencado, elevado, enfatizado é justamente o comportamento e os estímulos do ambiente, as chamadas contingências. Aqui no caso, o que vem antes do comportamento. Então tem um paradigma que é um SR, é um estímulo gerando uma resposta, um estímulo gerando um comportamento. E estímulo aqui em psicologia comportamental, pessoal, não se trata de estimular, como no senso comum. Estímulo é aquela alteração no ambiente que a gente percebe. Então, uma alteração visual, as coisas que eu vejo, uma alteração sonora, as vozes, barulhos, ruídos que eu ouço, uma alteração tátil na minha pele, são os estímulos que eu percebo. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, na mensuração científica do behaviorismo, a gente então vai utilizar toda essa análise bem criteriosa que faz com que pares que não se comunicam, ao observarem um comportamento, façam a mesma análise e os mesmos relatos. Um som, por exemplo, ele é medido em decibéis. Um comportamento de salivar é medido em mililitros. Uma contração pupilar é medida em mililitros, um estímulo de choque elétrico é medido em volts e assim por diante. Vamos ver esse videozinho do pequeno Albert e na sequência eu comento.
But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned, even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. Muito bem, muita coisa para comentar. O behaviorismo é, sobretudo, uma teoria da aprendizagem que, como vocês viram no vídeo, trata o ser humano como uma tábula rasa. A gente não tem predisposições, influências genéticas, esse tipo de coisa, prévia, de acordo com as teorias behavioristas. O homem, ele é moldado pelo seu ambiente. Tudo que ele faz é aprendido. Segundo, esse tipo de experimento, né, é muito polêmico. Hoje ele seria completamente impossível de ser realizado pelos padrões éticos que a gente tem com pesquisas em seres humanos. E é um experimento que demonstra, sobretudo, como a gente aprende a associar emoções e a experienciar emoções de uma forma muito rápida. O que ele faz aqui é apresentar um rato, que muitas pessoas têm medo, mas o bebê ele não faz ideia de que aquilo, né, é perigoso. Talvez ele veja aquele bichinho, ache até fofinho. E o que o Watson faz ao mesmo tempo é apresentar outros estímulos, no caso os incondicionados, a presença de barulho alto em uma elevação, né, de decibéis que causa reações de susto, de sobressalto em qualquer espécie. Envolvem taquicardia, né, e reações muito próximas ao medo. Conforme isso vai acontecendo algumas vezes, depois apenas o rato faz o bebê sentir medo. Basta pensar também, talvez levando para o ambiente doméstico, uma tarântula, né, aquela aranhona peluda indo em direção à criança, talvez a criança ache fofo, queira brincar com aquilo, mas vem o cuidador e dá um grito, ah! E imediatamente a criança tem aquele sobressalto e passa a ter medo daquele bicho. Outro dia eu estava conversando com uma conhecida minha que saiu de manhã para comprar pão na padaria e passaram aqueles famosos dois caras numa moto, abordaram ela e levaram a aliança dela. Como consequência, toda vez que ela saía na rua, nas próximas semanas, e ouvia barulho de moto, via gente na moto,
passeava pela rua, que tem a ver com a generalização do estímulo, ela já começava a ter aquele sentimento de medo. Então, esse tipo de experimento, ainda que muito polêmico, ele acaba demonstrando como a gente aprende a associar eventos e emoções de uma forma muito rápida. Here is little Albert prior to E, conditioning. bom, depois, As you né, can see- ele acaba até generalizando, né, o estímulo, tendo medo de outras coisas brancas e peludas, como a máscara do Papai Noel que o Watson usa, não lembro se é uma almofada agora, mas uma outra coisa peluda e branca. Que tem a ver com a generalização do estímulo. O pessoal que eu separei para vocês aqui a nível de história da psicologia e behaviorismo radical foi isso. Vale dizer que depois vem um camarada aí chamado Burrus Frederick Skinner, que de burros não tinha nada, e vai fundar de fato a terapia comportamental e vai estudar um outro tipo de comportamento, que é o comportamento operante. Mudando aí o paradigma de um ESR, né, para um ESRS, a nossa famosa tríplice contingência, e falando como os eventos posteriores influenciam o comportamento. Só para ficar um pouquinho mais claro esse paradigma, eu já ia encerrar a aula, mas deixa eu aproveitar e demonstrar aqui na lousa o que acontece com o pequeno Albert. Então, em um primeiro momento, a gente tem aqui um estímulo incondicionado, deixa eu só colocar uma outra cor, um estímulo incondicionado, deixa eu dar um espaço aqui, a gente tem um estímulo neutro. Esse estímulo incondicionado é a apresentação de barulho alto. E o estímulo neutro é a apresentação do rato. São os estímulos ambientais. Isso aqui é emparelhado e apresentado ao mesmo tempo. O estímulo incondicionado, ele vai gerar uma resposta incondicionada. Caiu minha internet quando eu estava gravando. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Estímulo incondicionado, deixa eu avançar, que eu não sei até onde ele gravou. A gente tem aqui o estímulo neutro, apresentação de rato. Estímulo incondicionado, que é a apresentação de barulho, ruído alto. Só que é emparelhado ao mesmo tempo, apresentado junto, e gera, né, uma resposta incondicionada, partilhada por toda a espécie, que é a taquicardia, vamos, né, entre outras reações, vamos colocar aqui o susto. Depois de algumas associações, você apresenta apenas o rato e você tem o chamado estímulo condicionado, devido à aprendizagem. A apresentação de rato. E do lado de cá, você tem um RC, que não é Roberto Carlos, mas é uma resposta condicionada, que é a taquicardia, o susto. Isso aqui é eliciado, isso aqui é aprendido. E dá para vocês fazerem esse tipo de paradigma com todos os outros exemplos que a gente passou aqui. É isso, pessoal. Bons estudos. Até mais.